pessoal, novamente aqui. Agora vamos falar sobre as nossas experiências meditando. Vamos lá, a gente vai tentar ser o mais breve possível, porque assim, a gente tá há um tempão meditando já. Não tem como falar tudo. Bastante coisa aconteceu já ao longo do caminho, né? Mas a gente vai tentar ser o mais breve possível, fazer o que é de mais interessante, né? De fato. No começo a gente, que a gente falou no vídeo passado, a Aline já medita faz bastante tempo já, né? Tá com um tempo parada, mas voltou junto comigo. E eu de fato não meditava antes de comecei a meditar, a gente começou a meditar junto, né? E aí no começo de fato o que a gente percebeu em comum foi que a gente ouviu um zunido, né? A gente sempre ouve zunido quando vai meditar ultimamente, né? Desde o começo, durante na verdade, o dia, né? No começo, lembra? Que nós estávamos tipo andando, fazendo alguma coisa, caminhando na academia e de repente no lado de um ouvido e depois no outro. Aí eu perguntava, você tá ouvindo esse zunido? Ele falava, não. Aí depois ele perguntava, você tá ouvindo esse zunido? Eu falei, não. Então era dentro da nossa cabeça, era dentro realmente da nossa frequência. Né? E o zunido é importante comentar, só que o zunido ele é um som, né? Então cada som emite um padrão vibratório, uma frequência. E aí de fato esses zunidos durante a meditação ajudam a elevar o padrão vibratório cada vez mais. Né? Esses zunidos, tá? Pelo que eu sinto de informação sobre esses zunidos, o que são esses zunidos, tá? Você precisa estar atento quando você recebe esse zunido e largar tudo o que você está fazendo no momento. E só fecha o olho e presta atenção. Presta atenção nesse zunido. Ele vai aumentar, ele vai diminuir, não pense em nada, só sente esse zunido no seu ouvido. Por quê? Muitas vezes quando nós recebemos esse zunido no ouvido, nós estamos recebendo algum tipo de energia que está fazendo o nosso padrão vibracional aumentar, o nosso padrão vibratório aumentar. E por consequência disso, quando a gente começou a ouvir esses zunidos, nós estávamos lendo os livros do Fábio de Santoro. E nós estávamos lendo livros do David Icke, do Alex Collier. E é incrível como, quando a gente estava, a maioria das vezes que aconteceu quando nós estávamos lendo os livros, de repente, o zunido começava, né? E era muito interessante, porque ele não ouvia o meu zunido, eu não ouvia o zunido dele, né? E depois disso que começou a acontecer, nós começamos a ver, estava lendo os livros e começava a surgir umas bolas de dentro do livro, umas estáticas, umas bolinhas de energia correndo nas páginas do livro, nossa senhora, a gente esfregava o olho assim, porque nossa, o que é isso? Colocaram um feitiço nesse livro? Era engraçado. Mas indo de fato para meditação, né, as experiências da meditação, eu falei, então primeiro foi o zunido, é um que a gente tem em comum, de fato, né? Para nós dois aconteceu a mesma coisa, mas em situações diferentes, né, durante a meditação, né? E essas bolinhas azuis e sparkles, brilhos, né, no ar, isso também começou a acontecer depois que a gente começou a meditar também, isso aí. Então, por exemplo, tava correndo, tava fazendo algum exercício, como no vídeo anterior eu falei, tá tendo muitas luzes aqui, tá vendo umas luzes. É isso que acontece, porque às vezes você tá olhando, por exemplo, tô olhando pra você aqui e pisca um negocinho ali. É como se fosse um brilho mesmo, acende e apaga. Às vezes é azul, às vezes é branco, né? Às vezes é dourado. Dourado, eu já vi dourado, também era um anjo, né, que tava aqui. Então, assim, é muito interessante como sua visão começa a mudar, né? A gente começa a ver orbes por tudo quanto é lugar, assim, você percebe que esses zunidos te ajudam a elevar a sua vibração e você consegue ver outros padrões de energia. É que você consegue ver, você está cada vez mais aberto, suscetível a perceber outros padrões energéticos, né? Todo mundo é capaz, né? Mas dependendo da sua vibração, do estudo que você faz, do desenvolvimento pessoal de cada um, você vai estar apto a ver isso também, né? E sentir e ouvir. Continuando. Outra coisa interessante que começou a acontecer conosco imagens na nossa tela mental, né? Por exemplo, acabou de piscar de novo. Por exemplo, assim, a gente começou fazendo a meditação ouvindo sons sagrados, né? Que no YouTube tem vários sons sagrados que as pessoas tocam bowls de cristais de cristal e tudo. E aí elas vão cantando, né? Fazendo alguns sons tipo alguma coisa nesse sentido, e que vai vibrando com a intensidade do bowl e que faz abrir
os seus chakras. Então, dependendo da vibração que você escuta, vai abrindo e vai vibrando um chakra diferente. E nós começamos com esse que abria o terceiro olho. Então, quando nós estávamos fazendo essa meditação era só ouvir realmente com os olhos fechados, sem pensar em nada. E começou cores, né? Branco, azul, violeta, dourado, né? E eram uns shapes, assim, não tem muita forma, era como se fosse um desenho abstrato, uma coisa mesclada, né? E depois, quando a gente foi se desenvolvendo na meditação, que a gente comentou no vídeo passado, começamos a ter realmente imagens, receber imagens. Eu até vou postar no Facebook, né, logo logo, uma imagem, a primeira imagem que eu recebi, que foi da constelação de Órion, na minha tela mental. Eu estava meditando, né, e de repente apareceu essa forma de um A, assim, com 3 pontos em cima, e eu demorei para entender que era Órion, né. Eu tive várias respostas do universo que me diziam que era um Órion, mas eu fui pesquisar realmente as constelações depois que eu percebi, não, realmente é uma parte da constelação de Órion. Então é isso que foi muito interessante. Eu nem sabia como que era a constelação de Órion em completo, assim. Eu lembrava das Três Marias, mas de mais nada, sabe? E o Fernando também recebeu na tela mental uma parte de uma constelação parecendo um arco, alguma coisa assim. Até agora, de fato, eu não sei o que é, tô indeciso. Eu pesquisei já diversas constelações também, tipo... Eu acho que é das Pleiades, mas eu não tenho certeza, assim, eu preciso de coisas. Eu vou ter confirmação mais ou menos hora, mas... assim, tá sentindo muita energia pleiadiana, certo? Então, alguma coisa de Pleiades realmente tá envolvido na energia dele e Órion tá envolvido na minha energia, né? Vamos ter a confirmação um pouco mais pra frente do que a gente tem intuição. Mas foi uma das primeiras visões que a gente teve, né, na tela mental, que apareceram para nós. E depois foram aparecendo, por exemplo, a gente começava a meditar e começava a aparecer umas espirais, parecia que as espirais iam diminuindo, assim, como se fosse sabe aquele negocinho que hipnotiza, mais ou menos isso? Começou a aparecer, assim, mas ela não estava vindo, ela estava saindo, indo para trás, assim, saindo, indo para trás, indo para trás. E às vezes conseguia ver, né, uns rostos, assim, não tinha olho, não tinha nada, mas começava a ver uns contornos silhuetas assim, de cabeça, né, mãos e coisas assim, passarinhos, às vezes via orbe realmente passando, voando na frente. Clarões de luz, a gente viu bastante já, né? Clarões de luz. Como se fosse assim, a gente tá num quarto escuro, tudo fechado, olhos fechados, né? De repente, deve ser um clarão de luz, como se alguém tivesse de uma lanterna na sua frente. Isso são scanners, tá? Clarão de luz e aí desce, aí sobe, aí passa por um lado, às vezes faz assim, volta. São scanners, eles usam instrumentos. A gente acha que não, que há outra dimensão, que não é material, mas eles têm os equipamentos super desenvolvidos lá das outras dimensões e eles nos auxiliam, eles nos ajudam, às vezes com transcomunicação instrumental, que eu também vou postar no Facebook em breve, uma comunicação instrumental que nós recebemos via celular, né, que a gente diminuiu a velocidade no computador. Esse é outro vídeo. Outro né? vídeo. Vamos e aí focar na meditação aqui, nas experiências. E aí, depois disso, que mais? Então a gente viu as constelações, a gente viu diversas formas indefinidas, algumas formas bem definidas, a gente viu clarões, né? A gente sente bastante energia vindo, é como se fosse um arrepio, mas não é muito bem um arrepio, assim, sabe? Você sente que é uma energia... É uma onda, né? É uma onda de energia vindo no seu corpo, assim, às vezes vem das costas, às vezes vem do chão, das pernas, e vai até em cima, às vezes ao contrário, às vezes, né, começa do coração, enfim... Não tem muito definido, assim, né, um padrão definido de essa onda de energia, de onde que vem, como que vem, assim por diante, né? E depois disso, começou a acontecer uns movimentos, o nosso corpo começou a fazer uns movimentos estranhos, por exemplo, assim, indo pra frente e pra trás, só que sutilmente, não como eu tô fazendo agora, tipo, assim. E daí fazia pra um lado, às vezes pro outro. E a gente aprendeu que quando isso acontece, não é realmente nós, não é nós, não somos nós. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar essa energia, porque ela está adequando o nosso corpo, o nosso padrão do nosso corpo, ela está adequando, vamos dizer assim, balanceando o nosso corpo, né? Então, com nós dois aconteceu isso.
E acontece ainda, direto, né? direto. Então, assim, você tem que ir. Então, teve um momento que eu deixei tanto levar, assim, sem pensar em nada e só deixar a energia movimentar o corpo, que eu tava fazendo movimentos muito mais, como é que se diz, alongados, né? Um movimento muito mais... tinha que segurar teu corpo pra ele não cair pro lado direito ou esquerdo, que realmente não era eu que tava mexendo no meu corpo. Então é bem interessante, isso começa a acontecer, começa às vezes sutil, de leve, parece até a batida do coração, aí quando você vê começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar. E outras coisas começaram a acontecer, eu fui dormir uma vez, uma noite, e alguém sussurrou no meu ouvido. Por quê? Porque quando você tá indo pra dormir, relaxar, relaxamento, você meio que... o seu corpo acalma, sua energia baixa, você entra naquele estado de sonolência. E é quando você alcança esse estado, quando você está meditando, né? Então, aquele dia eu estava nesse estado, eu não estava dormindo ainda. E eu ouvi alguém falando comigo, né? Ah, você está... como é que era? Você está... elevado, coisa você assim. Está elevado. Porque assim. A palavra em inglês não tem realmente... foi falado em inglês na minha cabeça, tá? No meu ouvido. Mas eu não sei exatamente o significado em português, por isso que é difícil pôr a palavra exatamente. Até no contexto, pelo contexto. O contexto é diferente. Mas, enfim, resumindo, né? E eu, de repente, despertei, abri assim, uou, o que foi isso? Eu falei com ele, ele já tava tudo apagado, tudo... E assim, nossa, aconteceu isso, anota no caderno, né? Isso é muito importante, a gente não comentou aqui ainda. Nós temos um caderno de desenho, que a gente vai mostrar pra vocês logo, e temos um caderno de anotações dos sonhos e das experiências. Assim, né? Tudo que você sonha, porque temos projeções astrais que não são sonhos. Por exemplo, eu tive uma projeção astral onde eu estava aprendendo sobre a vibração de cada nota musical e cada cor que uma nota musical tem. Então, assim, são coisas muito... como é que se diz? Profundas, que realmente acontecem. A gente não deve achar que é um sonho qualquer, ou qualquer coisa, não é. Então, tudo que a gente recebe são peças de um quebra-cabeça, essa é a verdade, né? E a importância de você anotar as coisas que acontecem com você, tanto no sonho quanto na meditação, até mesmo no seu dia a dia, que são coisas às vezes no dia a dia que não são tão usuais assim, é que são peças do quebra-cabeça que vai te ajudando a montar uma figura de fato, né? E você entender todo o contexto, né? E é lógico, tá? A gente não assiste TV, a gente não assiste minissérie, a gente não assiste novela, a gente não assiste Big Brother. A gente não assiste essas coisas, tá? Porque quando você tá assistindo filme de violência, do Walking Dead, ou qualquer coisa que você esteja colocando dentro do seu cérebro, óbvio, você vai ter aqueles sonhos ordinários, vamos dizer assim, que são aqueles sonhos que seu cérebro... projeta através da sua experiência diária, né? Então ele acaba jogando as experiências diárias, coisas que você viu, você conversou, alguma coisa assim, dentro do seu sonho. Então, assim, por isso que muitas vezes você pensa em alguém, você sonha com essa pessoa. É diferente, porque quando você para de ver essas coisas, televisão, e vídeos, e filmes, e novelas, etc., e você limpa a sua energia da sua casa com cristais, com incensos e etc, para que a sua energia da sua casa aumente, você leve a energia da sua casa também, além do seu próprio corpo, você vai ser capaz de dar um branco na sua tela mental, no seu cérebro. Seu cérebro não vai ficar projetando coisa que você viu na televisão, por exemplo. Né? Você viu um filme do tubarão, você sonhou que estava sendo atacado por um tubarão. Isso não vai acontecer. Entende? Deve ser problema de muita gente, né? Mas assim, isso não vai acontecer. Por quê? Porque você parou de ver televisão, você parou de colocar informação dentro da sua cabeça. Então não é a sua cabeça que está fazendo você sonhar aquilo que você viu no dia a dia, condicionando sua mente a isso. É por isso que é tão importante para quem quer fazer projeção astral, limpar dessas coisas rotineiras, limpar. Você não precisa ficar colocando imagens e assistindo televisão e colocando essas coisas dentro da sua cabeça. O dia que você limpar tudo isso, você vai ver que você vai parar de sonhar. Aconteceu com a gente. Você para de sonhar.
E de repente, depois de um mês, você começa a ter uns sonhos totalmente que fazem sentido. Bem mais lúcidos. Lúcidos, sonhos. Eu sonhei que eu estava numa sala de aula aprendendo com outros seres, por exemplo. Sonhei que estava dentro de uma nave espacial, que eu estava em uma palestra e eu via essa nave através do espelho. E que me convidaram para entrar. Então, assim, são experiências, né, que a gente tem que realmente são experiências, não é alguma coisa do seu imaginário, da sua mente, que você poluiu a sua mente durante o dia e vai acontecer durante a noite o que você poluiu, porque você poluiu a sua cabeça. Não é assim, né? Então é muito importante que você limpe o seu campo, né? o seu cérebro, para que você realmente tenha experiências, né? Outras coisas começaram a acontecer. Depois a gente começar a meditar, então voltando para a meditação, né? A gente falou, a gente via muitas formas, enfim e tal. Eu vou mostrar aqui algumas formas que eu desenhei, que eu tenho visto muito constantemente, né? E aí... Mas isso não é tudo, na verdade, né, gente? Aí são algumas formas só. Eu não desenhei tudo, ainda tive imagens já de lugares que eu nunca tive nessa vida, pelo menos, assim, né? Tipo, durante a meditação. Né? Eu tenho a impressão que são portais, e pelo contexto que me foi mostrado, as imagens... Ou é de uma época, numa vida minha passada, mas muito antiga, tipo na Atlântida, assim. Ou então é de algum outro lugar que eu já fui encarnado algum outro dia, alguma outra civilização. Um planeta, sei lá, né? Porque é muito diferente, tudo assim. É possível. Muito diferente. Outras coisas durante a meditação também, que aconteceram comigo interessantes, são... eu tive projeções astrais, que é muito difícil uma pessoa ter projeções astrais através da meditação, que é quando você está naquele estado de meditativo e você sai do seu corpo e você tem experiências. Isso é a projeção astral que todo mundo comenta, mas geralmente você consegue isso quando você está dormindo, certo? Ou perto de dormir, etc e tal. Mas tem algumas técnicas para isso, eu não vou entrar agora no assunto. Tem umas técnicas que você inclusive consegue fazer ao longo do dia, assim, né? Mas geralmente, pelo que dizem, é como se fosse nos estágios pré-dormentes, assim. E eu tava num estado, nesses dias que aconteceram 2 vezes, foi semana passada e a outra semana retrasada. E eu tava num estado eu tava sentindo a energia do universo, um amor tão grande, uma felicidade tão grande que eu não sei explicar o que é em sensações humanas, porque realmente não existe. Tá? De palavras para explicar o sentimento que eu estava tendo, a energia que eu estava sentindo naquele momento. E eu tive uma projeção astral onde eu pude me ver através... Isso não é imaginação, gente, porque quando você medita, você não tem pensamentos na sua cabeça e de repente você... Por exemplo, eu vou explicar o porquê. Eu comecei a ver através da janela que eu estava olhando para as estrelas. Foi bem esse desenho que eu fiz. Eu não sou uma boa desenhista, tá? Mas dá para ter uma noção, eu ali vendo as estrelas, né? A gente anota tudo, desenha tudo. Então, quando eu me percebi que eu faço isso todo dia, Aline, eu tenho os meus narizes ali na janela. Eu fico olhando todo dia à noite para as estrelas, que é o cinturão de óleo bem aqui em cima. E... eu me vi lá, eu pensei, nossa, mas eu tô aqui olhando para as estrelas, mas eu tô meditando, sabe? E de repente, pá, eu voltei pro corpo, assim. Então essa foi a primeira experiência que eu tive de projeção astral fora do corpo. A segunda foi semana passada e eu tive o mesmo tipo de... eu saí do meu corpo mais sutil, assim, não foi tão pá, parece que meu corpo tava mais acostumado, vamos dizer assim. E eu tive essa projeção astral aqui, onde eu tô olhando através essa aqui é uma porta que tem espelhinhos, essa aqui é a porta do meio. E sou eu aqui é o vento e aqui é a neve. E eu tava olhando pra cima, assim, da janela. Eu faço isso também, eu fico olhando pra cima, assim, né? E enquanto eu tava olhando ali, eu falei, nossa, mas eu tô olhando isso daqui, essa neve caindo, mas eu tô meditando, e aí, pá! Voltei de novo, entendeu? Então são exercícios que você vai fazendo, que a meditação vai te dando... trazendo essas experiências pra você. Então assim, eu tô tentando desenvolver e sair, né, vamos dizer assim, do corpo, mas não voltar pro corpo depois. Eu tô tentando ter consciência nesse meu desprender do corpo, poder fazer outras coisas no astral e ter informações, vamos dizer assim, no astral, ajudar, alguma coisa no sentido, né? Tem muitas opções, é infinito o que você pode fazer. Vamos lembrar só que para cada um
cada um vai ter um sintoma diferente, né? Então não é porque a gente teve esses sintomas ao longo do nosso processo, é óbvio que a gente vai continuar meditando e vamos ter muitas novidades depois, com certeza, né? Mas cada um tem uma coisa diferente, né? Que nem no caso dela, ela tem facilidade para ter projeção astral. Eu, no meu caso, eu já recebo mais informação, mais imagens na minha mente, assim, sabe? Então, cada um tem algum tipo de, vamos dizer assim, né? De, como falar em português? Experiências mesmo. Cada um vai ter um tipo de experiência diferente, assim, né? Dependendo, uma pessoa tem mais, por exemplo, ele é mais de imagens, recebe mais imagens, eu sou mais de ouvir, eu já ouvi a voz do meu pai falando comigo no parque. Então, por exemplo... habilidades, essa palavra. Habilidades, Desculpa. Então, as habilidades de uma pessoa são diferentes. Às vezes, você tá, por exemplo, todos os nossos extrasentidos, nossos sentidos extrasensoriais, tem vários extrasentidos, que é aquela clarividência, você escuta e assim, etc, certo? Então, um deles vai ser o que mais vai ser o seu peça-chave, seu ponto forte. Então, quando você foca nesse ponto forte, você consegue mais informação, você consegue mais experiência. Se desenvolver cada vez Só mais. que dependendo do momento que você está naquele momento, por exemplo, eu hoje, vamos supor, eu tô com a minha audição mais vibrando, então mais alto. Então eles vão usar a minha vibração auditiva para poder falar coisas, me passar informações onde eu possa ouvir. Agora, no momento, por exemplo, amanhã, né, vamos supor que eu não esteja com o meu ouvido tão apurado assim, porque eu estou trabalhando, etc. Mas a minha visão, o meu terceiro olho, vai estar mais aguçado. Então talvez eles vão mandar uma mandala para mim com informação. E aí eu vou ver, piscando. Entendeu? Então, assim, dependendo do que você tiver mais desenvolvido, eles vão poder te alcançar conforme você estiver mais desenvolvido. E é isso que a meditação ajuda você a fazer, a desenvolver tudo isso também. Isso aí. Né? Então, além disso, nós tivemos outras experiências, vendo órgãos com os nossos próprios olhos, vendo estrela aqui, brilho aqui, uma massa azul ali vindo da parede, indo embora. O que mais que a gente teve? Eu tive sensações durante a meditação de uma parte da cabeça aqui, por exemplo, que estava toda arrepiada, uma parte só. E eram energias que estavam movimentando essa parte do meu cérebro, né? Que é o lado feminino, né? Que a gente menos usa. Que, geralmente, desculpa interromper, que é o lado feminino, que é o lado criativo, mais intuitivo, enfim, tal, né? Que é o lado onde você acaba se conectando mais facilmente com planos superiores e tendo mais informação, né? E outra coisa que aconteceu também, que acontece, é que eu tenho muita pressão aqui no terceiro olho, principalmente quando eu uso o meu cristal, isso aqui é tipo uma varinha, que é cristal de quartzo aqui também. Esse daqui não significa nada, é só pra enfeite, mas tem umas bolinhas ali, São os cristais que são também. cristais, que é igual esse cristal que eu tenho na mão aqui, que é cada um com um chakra, mas ele é muito poderoso. E essa pedra preta é isso que eu ia falar. é obsidiana, né? Obsidiana. Então ela é muito poderosa para proteger, ela é um protetor. E inclusive proteger e para ajudar na ligação com a terra, de fato, também. Né? Então quando eu pego ela e seguro ela assim, eu tô sentindo a energia dela entrando. Quando eu aponto aqui para a minha região do terceiro olho, é instantâneo, eu sinto, fazendo esse movimento, eu sinto assim, sabe? Então você pode usar também cristais, por isso que nós usamos cristais, os orgânicos são tão importantes, né? Para te ajudar, né? A sua vibração chegar nesse patamar onde você tem essas experiências, né? Então isso, assim, eu também senti dormência no meu rosto. Que mais? Tive sonhos com pessoas do passado. Você também? Não lembro. Eu tive sonhos com pessoas do passado, por exemplo, de mágoas. Eu não tenho mágoa, mas talvez a pessoa tenha alguma mágoa de você. Então esses sonhos, foi me dito que esses sonhos eram para limpar essas mágoas do passado, porque as pessoas estavam ainda segurando essas mágoas do passado. Então eu estava sonhando com as pessoas, com situações que aconteceram no passado, mas o final, né, por exemplo, aconteceu uma coisa no passado. Eu estava revivendo o que aconteceu no passado. Só que o final da história, do sonho, vamos dizer assim, da projeção, foi diferente. Então isso que estava acontecendo, eu estava tendo a oportunidade de voltar e limpar tudo o que aconteceu no passado, de mágoas e etc, né? Bom, essas foram uma das principais, a gente não tem infelizmente como colocar tudo o que aconteceu. O Fernando já sentiu muitos seres ao redor dele, anjos abraçando ele,
energias felinas, pleidianas, andromedanas, arcturianas. Eu sonhei com seres arcturianos também, me dando um sorriso. Sonhei com outro também com cabelo mais escuro, pra mim pode ser que seja de Órion, né? Muito bacana. O Fernando, nessas imagens que ele consegue ver também, ele vê felinos, assim, leões com jubas gigantescas, muito legal, né? Mas é isso, gente, assim, é um pouco da nossa experiência, cada um vai ter a sua experiência, né? As experiências vão ser com certeza diferentes uma da outra, basta você prestar atenção no que está acontecendo com você e anotar tudo, anotem tudo, e desenhem, façam desenhos do sonho que você teve para você não esquecer. E é isso, vamos se desenvolvendo, que você um dia vai conseguir chegar lá, você vai realmente, não vai demorar muito tempo para você começar a ter as suas experiências e ter uma nova visão de realidade, porque a nossa 3D aqui, ó, é muito pequenininha perto do que a gente tem aí nesse mundão lá fora. Então essa é a mensagem de hoje, né, a sua experiência de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem compartilhar as suas experiências também aqui embaixo no nosso canal. E se tiverem também alguma dúvida, nós vamos responder. Então, muito amor, muita paz para todo mundo. Uma ótima semana para vocês. Nos vemos na próxima semana. Namastê!